De volta com o nosso Você Bonita. E você pode e deve acessar o nosso site www.tvgazeta.com.br/Você Bonita. Se você preferir, pode mandar um e-mail pra gente. A gente vai adorar receber aquele recadinho carinhoso ou mesmo uma crítica construtiva. Se você tiver alguma dúvida de alguma pauta, alguma sugestão, pode escrever que a gente vai ficar muito feliz. vocebonita@tvgazeta.com.br. Agora a gente vai falar de um assunto importantíssimo para a nossa saúde e que muita gente tem dúvidas ou mesmo não vai além para saber um pouco mais. E eu acho que quando a gente troca de estação, alguns probleminhas ligados ao nosso sistema respiratório, ou mesmo aquela dorzinha de ouvido, o nariz começa a escorrer, aquela dorzinha de garganta persistente, tudo isso pode vir de uma vez junto com a nova estação, certo? Então, já que a gente entrou no outono, a gente vai falar de nariz, garganta e o ouvidinho e tudo que a gente pode fazer para prevenir algumas doenças e como tratá-las, se no caso você já tiver com alguma delas, certo? Quem vai conversar com a gente hoje pela primeira vez no Você Bonita é o otorrinolaringologista, Dr. Jamal Razan. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom bem, dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Adorei conhecê-lo pessoalmente, uma simpatia, a gente já bateu papo, já conversamos e vamos falar agora do nosso assunto, Com certeza. que é engraçado, mas mudou a estação, todo mundo fica resfriado, parece que vem alguma coisa estranha. É verdade. Não é? É verdade. Isso acontece mesmo. Isso é acontece culpa da mesmo. mudança da estação? Sim, o sistema respiratório, ele está todo adaptado a uma temperatura do nosso corpo. E quando existem as mudanças súbitas de temperatura ou mudanças na umidade do ar, o sistema respiratório costuma sofrer um pouquinho. Entendi. Então, neste período do ano, a gente tem que tomar muito mais cuidados com o nosso sistema respiratório do que nas outras estações. Então, outono, inverno, momento de atenção. Momento de atenção para o sistema respiratório. Perfeito. Vamos começar então falando do nariz. A gente tem aí algumas imagens para ilustrar. Por quê? O que acontece nesse período, como você mesmo citou? As pessoas ficam mais resfriadas. Isso. Quem tem sinusite sofre muito. Quem tem desvio de septo não consegue dormir. Parece que tampa tudo, a pessoa não consegue respirar. Por que isso acontece principalmente no outono e no inverno? Pela baixa temperatura só? Também, né? Uma coisa muito interessante, as pessoas não têm muito a noção de que o sistema respiratório, e principalmente o nariz, a nossa porta de entrada do sistema respiratório, serve tanto para a passagem do ar quanto para a drenagem das secreções. Então, nós temos em nosso rosto os seios da face. Os seios da face, eles produzem secreção nasal. Essa secreção nasal deve drenar e escorrer com fluência, com naturalidade. Entendi. E esses seios são cavidades grandes. Eu trouxe até aqui um modelinho para mostrar para vocês. Olha que legal. Como que funcionam os seios da face. Então, no nosso rosto, aqui os olhos, né? Então, nós temos aqui os seios frontais, que são cavidades na nossa testa. Por isso, às vezes, as pessoas têm sinusite, aquela dor na testa. Aqui, exatamente. que é bem aqui. Bem aqui, né? Nós temos os seios etimoidais e os seios maxilares. E o que acontece? Essa secreção que é produzida, ela acaba com dificuldade de drenagem porque o nariz incha, acaba por dentro, o frio leva uma reação de inchaço das carninhas que nós chamamos de cornetos nasais. Então essa secreção não consegue drenar. E ela fica parada, e a hora que ela fica parada, predispõe às infecções. E aí ela endurece. Engrossa, endurece. E aí a gente tem as dores nessas regiões. Exatamente. E não sai mesmo. É muito difícil. É aquelas situações onde a pessoa soa o nariz e não sai nada. Mas ela sente a congestão, mas não consegue tirar. Entendi. E aí o que a gente tem que fazer para melhorar então essa condição? Porque se não tratar direitinho, né, doutor? Sim. Isso pode virar um problemão. Com certeza. E parece que não sara nunca. Quantas vezes a gente encontra com pessoas que estão sempre resfriadinhas, o nariz está sempre escorrendo. Ah, é uma gripe que eu não consegui curar, já tem uns 2 meses. Isso acontece, né? Com certeza. O principal que a gente deve ter em nossa mente é que todo o nosso sistema respiratório funciona com secreções e as secreções, elas
se compõem primordialmente de água. Tá. Então, nos períodos agora, principalmente que entramos no outono e no inverno, tomar muita água, excesso de água, porque a água vai fluidificar essa secreção e ela fica mais fácil de escorrer, mesmo se tiver inchado dentro do nariz. Se ela tiver grossa, ela não consegue passar. Então essa é uma dica que vale aí para todo mundo, para todo mundo, a água pode ajudar. Então, a melhorar. Com certeza, ela fluidifica a secreção. Outra questão muito interessante é que os vírus, quando eles se transmitem no nosso ambiente, quando a gente espirra ou tosse, esse vírus fica vivo 24 horas no ambiente. Nossa. Então, é uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado com ambientes fechados, onde esses vírus vão ficar circulando. Tá. E também um princípio básico importantíssimo, que é lavar as mãos o tempo todo. O tempo todo. Porque, veja bem, Carol, é comum a pessoa vai espirrar, o que ela faz? Põe a mão. Sim, automaticamente. Sim. Né? E aí, põe a mão, oi, tudo bem? Ficou o vírus 24 horas na mão. Pronto. Aí o que acontece? Transmite. Né? E se a pessoa naquele período, naquele momento, estiver com uma queda de imunidade, se estiver um pouquinho mais debilitado, certamente a infecção vai se instalar. Olha que interessante, então lavar as mãos o tempo todo. Sim, e eu chamo a atenção. Minutinho, vai lá no banheiro e lava as mãos. E eu chamo a atenção principalmente aos idosos. As pessoas com mais idade têm uma tendência a tomar menos água. Os idosos não lembram de tomar água, né? A gente tem que falar para a vovó, né? Tomar água, tem que ficar com a garrafinha do lado. Tem que ficar com a garrafinha do lado. E uma coisa que eu sempre falo, coloque a garrafinha e você tem que vencer a garrafinha, ou seja, você vai ter que tomar ela para ter certeza de que você venceu, porque se simplesmente for lá e tomar água no filtro, você não sabe o quanto você tomou. É verdade, eu acho que a garrafa pode... É uma quantificação. Uma medida muito. Que você olha, no final do dia você vê que você conseguiu tomar tudo, né? E olha, meio litro de manhã, meio litro à tarde, tá ótimo. Tá Já vai ótimo. Ser de bom tamanho. Sem dúvida nenhuma. Vamos mostrar então umas imagens? A gente tem umas imagens para ilustrar isso que a gente está falando, para a gente conseguir entender. Então essa representa esses seios da face que você explicou, as cavidades que você até demonstrou aqui com essa de acrílico que eu achei tão legal, super colorida. Criança que gosta, né? Gosta muito. Eu atendo muita criança. Olha lá, é linda essa. As crianças adoram. E vamos então para uma segunda imagem para a gente mostrar uma outra parte. Vocês vão entender quando entrar a imagem, a gente vai falar. Então, essas carninhas que estão de comprido assim, né, ao Agora longo. Dá pra ver bem, né? Isso, esses são os cornetos. Então, o nariz ele não é liso por dentro. Ele tem várias entradas e saídas. Então, a secreção tem que escorrer por toda essa região. Nossa. Então, vejam que é muito difícil se a secreção estiver espessa, engrossada, aquela secreção verde, amarelada. E por isso que a gente acaba não conseguindo respirar, porque fecha tudo. Fecha tudo. O espaço nem é tão grande assim. E por isso que o soro fisiológico no nariz também é uma ajuda muito grande, porque vai fluidificando também no local da própria secreção. Muito bom. Vamos ver a próxima então? Olha lá. Essa é uma imagem que mostra um desvio de septo. Então nós temos os dois olhos, no meio ali o nariz, e tem um osso que é bem torto ali embaixo. Esse osso devia ser retinho ali no meio, né? Tá. Então o que acontece? Esse desvio de septo vai levar a uma dificuldade respiratória e dificuldade para a drenagem de secreções. Então nunca devemos esquecer que nariz é respiração e drenagem de secreções. Então, normalmente, quem tem um desvio de septo tem sinusite? Ou a chance de ter sinusite é muito maior, principalmente se a pessoa tiver um quadro alérgico, como uma rinite alérgica, o que é bastante comum também na população, principalmente em São Paulo. Eu tenho desvio de septo. Nunca tive coragem de operar. Opa, mas agora não me atrapalha tanto. Não me atrapalha tanto. Não, digamos que não é tão grande assim, doutor. Eu acho que você está fugindo, isso sim. Eu acho que você está correndo. Tem coisa que a gente vai se informando em algum momento, se for necessário, né? Não tem jeito. Olha, mas aproveitando essa sua colocação, veja, é muito importante esclarecer para a população que mudou muito o pós-operatório das cirurgias de nariz, principalmente desvio de septo. Aqueles tampões que ficavam dentro do nariz, tampando 2, 3 dias,
que era um sofrimento muito grande ficar com aquilo e principalmente tirar. Muitas pessoas desmaiavam na hora de tirar. Então, agora não é mais assim? Não, hoje já é extremamente incomum a colocação dos tampões em função das técnicas videoendoscópicas que a gente usa. Ah, que bacana! É tudo... Então, o desconforto pós-operatório é muito menor. Isso é importante. Isso é muito importante. E tem a vantagem de quem quer fazer alguma plástica, falam que aproveitam, Com né? certeza. Quando fazem aí a cirurgia do desvio de septo, né? Com certeza. Arruma uma coisa ainda, né? Ainda fica com o nariz mais bonitinho. Aumenta ou põe uma pontinha, enfim, já ouvi de tudo que a gente já fez essa pauta aqui no programa. Claro. É divertidíssima essa cirurgia. É muito bacana. De nariz, que você pode colocar uma pontinha aqui, uma pontinha no queixo. Olha, divertidíssima. É muito bacana. Mas vamos falar de ouvido agora, que ouvido também é sério, importante. Com certeza. A gente escuta as mães nessa época chorarem, né? A gente vê e escuta as lamentações das mães, porque as crianças têm muita dor de ouvido, doutor. O que acontece com essa região nesse período? Agora eu vou voltar para a mesma maquete que eu trouxe para você. Por quê? Porque, como eu mostrei para você, aqui tem o nariz, mas lá no fundo do nariz, quando eu viro a minha imagem, lá no fundo do nariz, existem os canais que vão para o ouvido. Tá. Então, o nariz joga ar para o ouvido e as secreções do ouvido drenam para o nariz. Então, o que acontece? Se o nariz está entupido, com muita frequência o ouvido vai ficar entupido também. Então, sabe quando a pessoa fica resfriada e tampa o ouvido? Sente aquela sensação de ouvido tampado? Isso é porque o nariz inchou e o canal de ligação com o ouvido tampou. E principalmente nas crianças, isso desencadeia infecções que dão muita dor, muita dor. É muito a famosa sofrimento. Otite? A famosa otite e dói bastante. Judiação. E o que é mais? O que eu acho que deixa a gente mais assim ansioso, que dá mais aflição, é que as muito pequenas não falam, não demonstram nada, então para descobrir que é uma dor de ouvido que está ali, não é fácil. Tem alguma dica que você daria para as mães que estão passando aí por esse momento de estresse? A dica é não acreditar que pôs a mão no ouvido é sinal de infecção. Não é assim, não. Então, é necessário acompanhar a criança, principalmente através de um atendimento médico emergencial para detectar ou não a infecção, né? Tá com o nariz escorrendo, tá resfriadinha, a chance de aumentar então essa otite? É muito maior. O sistema respiratório é que controla o ouvido. Se aqui estiver drenando facilmente a secreção, certamente o ouvido vai estar melhor. Muito bom. Vamos para fechar então, falar um pouquinho da garganta, que nesse período também a dor de garganta aumenta e muito. A gente tem imagem, diretora? Por quê? Não sei explicar se a gente fica em ambientes com ar-condicionado e depois a gente sai e tá aquele tempo seco. Por que aumenta tanto a chance de dor de garganta? Nessa imagem a gente vê no fundo da garganta, tem no meio a campainha ali e as amígdalas do lado, né? Então as amígdalas com uma certa frequência acabam infeccionando com pus, com febre, com muita dor. Mas eu chamaria muito a atenção de um quadro que cada vez é mais comum, é lá atrás da campainha que tem ali, é a faringe. E a faringite causada por refluxo gastroesofágico é cada vez mais comum na nossa população. As pessoas podem ter uma subida do ácido que sai do estômago e vai devagarinho machucando a garganta. Então são as pessoas que sentem aquele pigarro constante. Até uma rouquidão pode rouquidão, sem dúvida nenhuma também. Uma sensação que tem algo parado na garganta. Então tem que ser tratado com gastro. Com um gastroenterologista, com certeza. Perfeito, entendi. Olha isso como uma coisa está ligada em outra. E nesse período do ano a gente tem que tomar cuidado, não tem jeito, a gente tem que se prevenir mesmo, aquilo que você falou, lavar as mãos, beber muita água, comer muitos antioxidantes que a gente mostrou na primeira pauta para proteger o organismo, e aí eu acho que a gente vai enfrentar esse outono e inverno de uma maneira mais tranquila, né, doutor? Com certeza, mais Muito obrigada, agradeço muito você ter vindo, volte, porque as suas explicações foram ótimas, não deu tempo da gente mostrar aqui como deve ser a higiene do ouvido, mas uma próxima, vamos fazer, Camilinha? A gente vai mostrar aqui uma maneira de higienizar a garganta, ouvido
e também nariz da maneira correta. Tá bom? Combinado? Ótimo. Eu vou passar para vocês o contato, o agradecimento aqui do Dr. Jamal Azan. Ele é lá do Hospital Lefort. O site para mais informações é o www.lefort.com.br. O telefone de lá é o 3723-4700. Muito obrigada. Prazer em conhecê-lo. Volte logo, porque eu adorei as informações. Obrigado. É que tem que contar, eu tenho um trauma de otorrino um pouco, acho que quando eu era pequena. Sabe essa imagem que tem o palito? Não posso nem ver aquilo. Fiquei um pouco tensa quando eu vi, fiquei até arrepiada. O trauma vai passar. Eu acho que eu tinha tanta coisa quando eu era pequena ligada a isso, que, olha, eu fiquei... Não, vai passar, não, adorei, agora eu tô bem informada, agora passou. Obrigada, Obrigado.